Cadê a música? O Santos vive no meu coração. Tá na primeira divisão. O Peixe voltou pra primeira divisão. Chega mais, Brasil. Gazeta Esportiva tá no ar com a volta do Santos para a primeira divisão do futebol brasileiro. E agora vamos virar a bandeira, né? Não pode mais ficar de ponta cabeça, né? E hoje eu tenho ao meu lado essa super dupla mais do que especial. Essa dupla, eu não posso falar que é café com leite, porque senão parece que não vale café com leite. Mas é café com leite que eles se entrosam bem. É dupla goiabada com queijo, é dupla arroz com feijão, é dupla... Melhor parar por aí, não vai dar certo. O quê? Pizza de mussarela com calabresa? É tudo isso, Osmar Garrafa e Alexandre Silvestre. E aí? Fala, gente. O xerifão do Mesa Redonda Na e o nosso repórter Raiz. Temos ainda os preparativos da seleção brasileira para o jogo de quinta contra a Venezuela, mas acho que esse jogo tá no papo, né? Bom, não sei. Não? Bom, no Parque São Jorge, o Thiago Salazar tá lá com as notícias quentinhas do Corinthians, como mais um passeio que o Memphis Depay fez pelo ABC Paulista. Que legal. Ah, ele tem que ir pra Moca, gente. Tem que baixar na Moca. E o Palmeiras, será que dá pro Verdão ser campeão? O que será que a gente preparou para vocês hoje aqui? E hoje no Gazeta Esportiva, é claro, tem o Momento Velocidade. Ele está de volta. Rodrigo França tá, eu ia falar aterrissando, não. Ele está estacionando o carro dele em alta velocidade. Sabe fazer uma baliza que é uma beleza. Isso tudo e muito mais você vai conferir com a gente depois dessas dicas. Não conte uma fofoca pro Osmar Garrafa, Pra mim? porque ele já vai começando a falar tudo que não é pra falar. Ele é daqueles. Ele é decisivo. Olha como é. Essa Você gosta, Michele tá gosta. impossível. Ele Isso. gosta. É a duplinha. A duplinha que depois vocês falam. Fala o quê? Ó, Bafo casa. é isso aí. Teremos festa de final de ano. Teremos festa de final de ano da empresa, da firma. Vai ser a festa da firma? Festa da firma. Teremos. Festa da firma Olha tem que que tomar legal. cuidado. Festa da firma. Teremos não pode festa exagerar. da não firma. Nós pode temos passar festa do o ano limite. inteiro. Aqui é festa o ano inteiro. Vamos que vamos, pessoal. A Gazeta Esportiva tá de volta com acesso do Santos à primeira divisão do Brasileirão. Festa. Pode rodar a festa do peixe. Santos! Santos! Gol! E o Santos está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. E o acesso veio no Couto Pereira, com a vitória do Peixe sobre o Coritiba por 2-0. O primeiro gol foi marcado por Wendel Silva, que aproveitou o passe de Juliano e tocou com calma na saída do goleiro. O Coritiba até tentou engrossar, mas parou no cada vez mais seguro Gabriel Brazão. Mas o dono da noite foi ele, Otero, que ficou no quase nessa cobrança de falta e em seguida acertou esse torpedo na gaveta. Indefensável, que golaço absurdo do venezuelano para coroar o acesso do gigante alvinegro. Salve o nosso campeão! Eu penso que o Santos está muito atrasado em relação ao 2025 em planejamento, né? Está muito atrasado e a gente não pode perder mais tempo, né? Se eu vou continuar, se eu não vou continuar, esse não é o problema. O importante agora é todos pensarem no Santos e saber o que querem para 2025 e já começar a direcionar muitas coisas. Coisa médica. Foi ali do lado. E Vocês não prestaram atenção, né? Prestamos Vocês não atenção prestaram em tudo. atenção. Santos na primeira divisão e muito merecidamente. E o Carille falando que o planejamento para o ano que vem está atrasado, porque talvez ele não faça parte do planejamento. Ah, eu acho que ele tem que ficar. Talvez ele não faça, talvez, né? Ele foi muito criticado durante a campanha, pressionado Não é pela sério. torcida, mas para mim o grande pilar da volta do Santos não foi dentro de campo. Né? Não tivemos nenhum jogador de destaque acima da média. Foi justamente o Marcelo Teixeira, que é um dirigente muito experiente, conhece todos os bastidores do futebol do Santos, então Marcelo. nem se fale, e bancou o Carille pelo menos durante a Série B, porque seria para mim um absurdo trocar o Carille por alguém pior que o Carille. O Carille pode não ser o melhor dos técnicos, mas é um bom treinador, fez um trabalho razoável, mas agora para 2025, se eu fosse o presidente, eu trocaria, porque 2 derrotas no Paulista já vão querer a cabeça do Carille. Então já começa o ano com o cara zerado.
Assim, eu entendo que o trabalho do Carille foi espetacular na temporada. Espetacular. Qual era o objetivo do Santos? Retornar da Série A. Retornou de forma antecipada. Deve, ainda nos jogos que faltam, garantir o título de campeão da Série B. Se era obrigação ou não, garantiu. Competiu a final do Campeonato Paulista, sim, com o time de Série B, numa montagem, numa draga danada, quando chega o presidente Marcelo Teixeira. O Santos, por detalhe, não ganhou o Campeonato Paulista em cima do Palmeiras. Então, mas vão esperar o quê? Que vai jogar com o Mundial, vai jogar com o Real Madrid, era isso que queriam do Santos? Queriam a seleção de 82, né, na Série B. Então, a minha avaliação é que o trabalho do Carille, dentro do que lhe foi oferecido, foi acima da expectativa, muito pela campanha do Campeonato Paulista, que o próprio Carille disse que o Campeonato Paulista não fez bem para o Santos, porque o Santos achou que não precisava de reforço, mas está aí o Santos ganhando o acesso de forma antecipada, gente. Deve muito provavelmente ser o campeão da Série B. O que mais se esperava? Os meninos da Vila, gente? Os meninos mítios, né? Com Pelé, Carrossel, Coutinho, não é outra realidade. Agora, Garrafa, quando eu falo que eu começaria o ano com outro técnico, não é pela capacidade do Carille, é por conta do ambiente, da pressão. A torcida não Santos vai começar. O problema do Carille, principalmente, além dele ser um técnico que não é um técnico tão ofensivo, e o DNA do Santos é de ataque e tal, ele flertou com o Corinthians. E o torcedor ficou pé da vida com isso. E não perdoou o Carille. Então, qualquer trupicada que ele der, volta a pressão. Eu traria tranquilidade para o início da temporada, trocando de técnico. Não, ninguém vai confirmar, mas isso já é carta marcada. O Carille não permanece, né? Será uma grande surpresa se o Carille permanecer. Não há clima, não há clima. E parabéns. Assim, se ele permanecesse, já podia começar a fazer toda seria o correto. Mas o leite azedou, Michele, e tem a ver com o que o Silvestre falou. Né? Algumas pessoas se melindraram com o fato da informação que ele poderia ir para o Corinthians. O Carille é um profissional, ele ficou no Santos, mas o clima azedou. Então o Carille vai sair de cabeça erguida do Santos. Parabéns ao presidente Marcelo Teixeira, que, como disse bem o Silvestre, manteve nos momentos de crise a permanência do técnico Fábio Carille. Parabéns ao Fábio Carille, parabéns ao elenco do Santos, que trouxe o Santos de um lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Bom, o retorno do Santos à primeira divisão é o assunto de hoje do quadro Olhar de Mestre. Vamos conferir agora a opinião do querido Alberto Helena Júnior. Oi, meu amor, vamos saudar aqui a volta do Santos, o campeão da técnica e da disciplina, de volta à Série A do Brasileirão, porque o Santos, ele é realmente um time que me provoca uma admiração especial a partir do momento em que ele sempre procurou valorizar exatamente a técnica. Um time que praticou o melhor futebol que eu já vi na vida nesses mais de 70 anos, acompanhando a bola rolar nos campos do mundo. Portanto, muito satisfatório, né, que a gente tenha o Santos de volta na primeira divisão e que o Santos busque voltar às suas origens, à sua tradição e revelar grandes jogadores, né? Coisa que o Santos tem abandonado ultimamente. Beijos, linda. Beijos, mestre. Bom, a seleção brasileira está em preparação para os próximos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. O elenco comandado por Dorival Júnior se reuniu ontem em Belém para a série de treinos antes de encarar a Venezuela. E quando que encara? Quinta-feira, em Manturim. É lá na Venezuela, Manturim. A delegação já está completa nas atividades lá na capital paraense, que fica a 2 horas de voo do local da partida. Então já vão estar pertinho. Com 16 pontos, a seleção brasileira ocupa a 4ª posição na tabela de classificação das eliminatórias da Copa do Mundo. E aí, o que vocês esperam desse jogo contra a Venezuela? Que o Brasil ele cumpra o seu objetivo. Ele teve na última rodada uma ascensão dentro da tabela, e que ele novamente não vacile e fique ali numa zona de risco. Obviamente, tudo indica que o Brasil vai à Copa do Mundo, mas vinha fazendo uma campanha muito ruim, vem fazendo uma campanha muito ruim dentro das eliminatórias, né? O Dorival está iniciando um trabalho e a gente espera que contra a Venezuela o Brasil possa também fazer uma boa vitória. Tem alguns problemas o Dorival Júnior. Acho interessante a seleção estar em contato com o torcedor no norte do país, lá na belíssima Belém do Pará. Que saudade de Belém, estádio do Mangueirão, né? Quem já viu de perto o que é um Repá sabe muito bem o que é um Remo e Paysandu, a paixão que o torcedor paraense tem pelo futebol, e torço demais que as equipes lá, especificamente de Belém, né,
do Pará possam estar de volta à Série A. Então, a expectativa é de um Brasil ainda sem Neymar e um Brasil que será diferente com a volta dele. Não se sabe se com a volta dele já vestindo a camisa do Santos ou ainda ele atuando fora do país, mas é uma seleção que ainda não inspira confiança, Silvestre. O Brasil deu uma respirada, né, como você disse, na última rodada em termos de classificação, não vejo mais grandes problemas. Contra a Venezuela é passar o carro, com todo o respeito, porque a Venezuela nem tem o futebol como principal esporte. Se eu não me engano, o principal esporte da Venezuela é beisebol e até o basquete está na frente do futebol. Eu achei que era Miss. Então tem que ganhar da Venezuela com tranquilidade e depois é guerra contra o Uruguai, tradicional rival aqui, vizinho nosso. Beleza. O atacante Memphis está cada vez mais entrosado no Corinthians. O Thiago Salazar está chegando agora para conversar com a gente. Boa noite, Salazar. Quer dizer que o jogador continua passeando por São Paulo, é isso? Olha, Michele, se a gente for parar para pensar, qual é o jogador, o grande reforço, uma estrela, principalmente estrangeira, que viveu São Paulo do jeito que o Memphis Depay está vivendo? Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Mais uma vez, o Memphis Depay apareceu em alguma comunidade aqui da Grande São Paulo. Dessa vez, ele foi lá na Vila Industrial, ali em São Bernardo, Santo André, e a gente tem algumas imagens para mostrar para vocês. Vamos dar uma olhada. Bom, as imagens são aí amadoras, mas deu para perceber o tamanho do impacto, a repercussão, tudo que causou essa ida do Memphis Depay lá no Grande ABC. E o mais legal de tudo, não tem nenhum registro, nenhuma ocorrência de reclamação, de problema, de confusão, de briga, nada. Tudo na paz, todo mundo respeitando o Memphis respeitando a galera. E aí ele fez trança no cabelo, gravou com alguns MCs, deu uma volta pela região, enfim. Depois agora ele acabou até postando algumas imagens, alguns vídeos e fotos nas redes sociais dele. Bem legal e olha, dá para falar que ele está curtindo, está conhecendo São Paulo, está aproveitando essa folga de data FIFA, mas dentro de campo também está dando conta do recado. Dá uma olhadinha na tela. Ele, desde que chegou ao Corinthians, fez 10 jogos, entrou em 10 partidas, 7 delas como titular. Deu 4 assistências, marcou 3 gols, participou diretamente de 10 gols, com gols, assistências e aquele penúltimo passe, como a gente costuma falar, como foi agora o primeiro gol do Vitória, que ele não deu assistência, mas é ele que dá a bola para o Garro. E o Memphis Depay, nesse período aí como titular, 7 jogos como titular, o Corinthians nesse período no Brasileirão ganhou 4, empatou 1, ou seja, o holandês está fazendo a diferença e está conhecendo São Paulo como ninguém, né, Mi? Nossa, mas olha, é incrível, eu acho demais, isso e você vê que é muito genuíno, isso daí. Sim, não está fazendo marketing. Não, porque não tem lá uma equipe e tal, não, ele foi para fazer, acho que o cabelo dele bom, e aí sentiu o que é a torcida do Corinthians, né? Ele se envolveu, né? Ele se envolveu com o Brasil e com o Corinthians. Quando da contratação do Memphis, por ser uma estrela, muita gente falou, esse cara vai vir aqui, na linguagem de futebol, é para roubar. Gente, ele vai para noite, não sei o quê, porque é ligado ao mundo da música. E o que a gente vê nas saídas do Memphis, né, são essas ações populares e que não tem absolutamente nada de média. É uma forma dele
estar participando, né? Estar participando, entendendo em que país ele está vivendo, conhecendo o país que ele está vivendo, conhecendo profundamente o que é o Corinthians, né? O Corinthians é conhecido como o time do povo. Então, o futebol precisa de mais personagens como esse. Mas, Garrafa, mas é só isso e bola? E bola está dando conta do recado. Está ainda muito abaixo do que se espera, porque pelo potencial que tem, se espera que ele faça muito mais. Mas o que ele fez até agora, para quem estava tanto tempo parado, tem sido peça fundamental para o Corinthians. Silvestre, é claro e evidente que você vê, ele pensa e às vezes o corpo ainda não desempenha aquilo que ele está pensando. Mas você consegue entender o que ele está pensando numa jogada diferente e tem feito jogadas diferentes e está sendo muito útil ao Corinthians. Agora, precisamos desconhecer qual é a ligação do Memphis, essa é a com o pauta, ABC Paulista. com o ABC. Não sei, mas na Moca tô esperando ele. Eu, assim, aí Toda vez ele tá lá, né? feeling de repórter, né? Ele tem uma cozinheira que é brasileira, não sei se ela é de São Paulo, talvez ela pode ter alguns parentes lá no ABC, e aí esse caminho do ABC ficou mais fácil, porque o ABC não é tão próximo da Zona Leste de São Paulo, né? Mas não tão, né? Mas poderia ser ali, mais pra região da Moca, tem outras coisas ali, A Moca não tá tão longe não, hein, Ó, Michele? vai já lá pra Só comer seguir uma na Avenida do pizza, Estado gente. ali. É isso, mas Vamos ele tem dado preferência pro ABC. Sim. Então, ou é algum funcionário ali do Corinthians que é do pedaço e está levando ele para aquela região, ou é até a cozinheira dele, que tem parentes aqui no Brasil, falou, vem para cá, Memphis e tal. De qualquer forma, o Memphis está vivendo o Corinthians, vivendo o Brasil. Acho isso muito legal como personagem. O mais importante é dentro de campo, que o Memphis tem dado conta do recado e ajudado muito o Corinthians a sair do buraco, com passes, com gols, e potencializado o Yuri Alberto, que vive uma grande fase também por causa dessa parceria, dessa tabelinha com o Memphis Depay, que chegou carregando toda a responsabilidade nas costas, tirando um pouquinho, aliviando um pouco para o Yuri Alberto, que foi até para terapia, para tentar entender, né, o que ele estava vivendo. Fora de campo, demonstra humildade, inteligência, o cara quer viver a cultura, ele não está aqui no Brasil vivendo... Claro que ele tem os momentos de popstar dele, claro, né? Mas a maioria dos jogadores, até os pé de rato, como diz o Neto, hoje os caras vivem numa bolha, né? Não se misturam, nem com torcedor, nada. Comendo dogão. Né? E o Memphis está lá, conversando com o torcedor, cara a cara, né? Eu acho isso muito bacana. Precisa ir lá no Souza comer aquele franguinho que tem na Zona Oeste, aquele franguinho, né, com a linha à parte. Gente do céu. E essa comunicação direta com o torcedor, com o admirador, ou com até torcedores de outros times, isso aí aproxima o cara. Claro. Né? Traz simpatia, traz empatia. Parabéns ao Memphis. Os números do Memphis, ó, que o nosso diretor colocou, são 10 jogos que são os mais Corinthians. importantes, Michele, né? Esse lado que o Silvestre e a gente está falando aqui é bem legal, mas esses números que o Salazar trouxe é que realmente mostram uma boa performance, né? Ele está curtindo a cidade, está fazendo todo esse auê aí, estão fazendo o auê em cima dele, mas ó, também está correspondendo dentro de campo 10 jogos, 7 como titular, quer dizer, não chegou para não jogar, está jogando, 3 gols, e 4 assistências. Fora, daqui a pouco a gente mostra. A Federação Paulista de Futebol promove hoje no Pacaembu o evento de lançamento do estadual do ano que vem. E sabe quem está por lá? O José Paz. Boa noite, Zé. Explica pra gente, Zé, como é que vai ser esse evento por aí? Fala, minha querida Michele Janela, beijo grande pra você, abraço pra todo mundo que tá acompanhando a edição de hoje do Gazeta Esportiva. É isso, estou aqui no estádio do Pacaembu, daqui a pouquinho teremos o sorteio dos grupos do Campeonato Paulista de 2025. A gente tá numa área que Márcio Luiz Gabriel vai mostrar pra vocês, ó, no subterrâneo de um hotel que estão construindo, onde ficava o antigo tobogã. O tobogã foi demolido, estão construindo um hotel e aqui nessa região subterrânea cabem aí quase 10 mil pessoas, então hoje aqui teremos o sorteio dos grupos, né? Vamos ver como é que vai ser isso aí, porque no ano passado o Campeonato Paulista tinha 4 grupos, cada grupo com 4 times, se classificavam os 2 primeiros para o mata-mata, né? Quartas de final, semifinal e depois a final. E aí os times do mesmo grupo não se enfrentavam. Vamos ver como que isso vai funcionar no Campeonato Paulista de 2025, porque no ano que vem teremos a mudança aí do calendário, né, Michele? A CBF oficializou. No ano que vem, o Campeonato Brasileiro vai começar no dia 29 de março, um pouquinho mais cedo, e vai acabar no dia 21 de dezembro, quase no Natal, hein, Michele? Meu Deus, quase Papai Noel vai chegar ali na última rodada. E por que disso? Porque no meio do ano, entre os dias 15 de junho e 13 de julho, teremos o Super Mundial da FIFA, com a participação aí do Palmeiras, Flamengo também vai estar, Fluminense, o campeão da Libertadores desse ano, Atlético Mineiro ou Botafogo, e aí vai ter uma pausa ali no meio do ano. Então os times vão poder fazer uma intertemporada, vão poder
poder viajar, vão poder dar férias para os seus jogadores e com isso o Campeonato Paulista vai começar um pouquinho mais cedo. No dia 12 de janeiro. No dia 12 de janeiro, essa é a expectativa para o início do Campeonato Paulista, com a final acontecendo no dia 26 de março. Então o Campeonato Paulista está sendo reduzido aí para que o calendário da CBF seja cumprido no ano que vem por causa desse Super Mundial. Inclusive a Copa do Brasil terá as suas semifinais também em finais de semana, assim como a final. A final esse ano já foi, né? Foram em 2 finais de semana aí, os 2 jogos entre Atlético Mineiro e Flamengo. Então a expectativa é muito grande. Nesse momento agora acontece o Conselho Técnico aqui da Federação Paulista de Futebol, aqui mesmo no estádio do Pacaembu. Então, representantes dos 16 clubes da Série A1 do Campeonato Paulista estão reunidos para finalizarem ali fórmula, datas, sistema e tudo isso vai ser divulgado para a imprensa a partir das 19 horas e mais 30 minutos. Eu estarei aqui, vou acompanhar tudo e amanhã eu vou trazer a reportagem completa com tudo, simplesmente tudo, envolvendo o Campeonato Paulista do ano que vem. Mas daqui a pouquinho eu retorno aqui direto do estádio do Pacaembu para a gente falar como que essas mudanças aí, mudança de calendário, mudança no Campeonato Paulista, como que isso tudo está afetando já o São Paulo, hein? Como que o presidente Júlio Casares, que já está full pistola com essa situação, recebeu aí essas informações de mudança no calendário em 2025. Mas isso é assunto para daqui a pouco, tá, Michele? Agora eu devolvo para vocês aí, para vocês poderem debater um pouquinho o calendário que a CBF propôs e aprovou para 2025. Vai daí, minha querida! Vai. Valeu, José Paz, valeu. Bom, então vai ser um ano diferente. Começa então em janeiro, 12, começa cedo e depois termina no Natal, tipo, bem em cima do Natal mesmo. 4 dias antes, né? O Campeonato Paulista é mais enxuto. Não, 4 não, ó, 21, 22, 23, 24. Na 24, meia-noite... Eu tenho aquela tese, né? Uma tese que é meio... Natal, eu comemoro em casa 24 à noite, o Natal. Aí 25 de manhã, né, já foi. Papai Noel passa a noite na minha casa. Tipo, meia-noite, antes da meia-noite. Eu sou divorciado, então a minha filha, ela tem 2 papais noéis. E no 25, aí geralmente fazia um almoço, né? Não é isso? Só isso, pra dizer. Mas é sempre 24, gente. Então, mas é aquela história do Mais Saci, 24. né? O diabo de tanto enfeitar o Saci arrancou uma perna, é o que estão tentando fazer com o calendário, né? Nossa, quero ver tá zoeira eu esse quero calendário. ver na metade do ano, já pensou todo mundo ficar parado? Futebol parado, data FIFA já dá uma depressão dos infernos, né? Com todo o respeito, Imagina né? um mês, Já 30 pensou? dias. Imagina um mês. Beleza, o Palmeiras está no Mundial aqui para nós de São Paulo, Palmeiras no Mundial. Ah, mas por só qualquer o Palmeiras. circunstância cai fora do Mundial, você vai ficar falando do quê? Benfica e Estrasburgo. Ó, vou falar para você, hein? E as férias também, uma parte delas no meio do ano. Segue. E o Campeonato Paulista fica mais curto. Agora, eu adoro o Campeonato Estadual. Eu adoro a tradição Eu do também Paulistão. Eu nunca acabaria com o Campeonato Paulista, mas tem não como dá acabar. mais para ter um campeonato, por mais enxuto que ele esteja, 3 meses. Não dá. Tem que fazer um formato Copa do mês. Mundo. Formato Copa do Mundo, sede, subsede, Também até acho. pode explorar o Silvio. interior, Também faz acho. uma fórmula para os grandes entrarem já no chaveamento. É isso. Aí, enfim, deixa né? eu só fazer uma observação aqui. Concordo com você, referente a datas e tal. Isso vale para o Brasil, menos para São Paulo, porque o futebol paulista paga uma grana altíssima aos clubes. É extremamente interessante que os clubes de São Paulo disputem o Campeonato Paulista. Mas os outros estaduais são também importantes, porque Não, tem não. time que só tem o estadual para tentar ganhar perfeito. alguma coisa. Não né? tô entrando nessa Em aí. Você centros fala, menores. não, mas não é atrativo ou não. Comercialmente, gente. futebol é negócio. Para o futebol paulista, o Campeonato Paulista paga muito forte. Muito forte. Então não é assim não. Vamos tirar o campeonato, diminuir o Campeonato Paulista. Não há interesse em diminuir o Campeonato Paulista também por parte dos clubes pela rentabilidade. Futebol é negócio. Mas Podia você pode ser uns fazer um 2 campeonato meses. mais curto, rentável também. É questão de hábito, quer né? dizer que você fazer vai... um campeonato Então legal pra caramba, de mata-mata, grupo. Mas você do está caramba. pagando, filho, você quer datas, né? Se você está pensando, eu estou pensando com o olho do investidor. O investidor, ele quer o produto. Eu vou pagar bastante Tudo para bem. vocês se eu jogar pouquinho para mim. Mas às Negativo. vezes muitos jogos não significa ter muito dinheiro. Você pode conseguir com menos jogos arrecadar mais. Eu não sou especialista na matéria, mas enfim. Agora eu vou falar com um que é especialista na matéria de velocidade. Chegou a hora de acelerar com o Rodrigo França e o Momento Velocidade. Pode rodar, Vinho. Momento Velocidade.
Que legal, Rodrigo França, muito boa noite, meu querido. O Brasil está voltando para o grid da Fórmula 1, como você já adiantou, em 2025, né, Rô? Isso mesmo, Michele. Boa noite para você, Garrafa, Silvestre, para todo mundo que está assistindo e estava esperando por essa notícia, né? A gente começou o Momento Velocidade 2019, né, aqui com as matérias do Ayrton Senna, e a gente não tinha um brasileiro desde 2017. Não, finalmente, a notícia que a gente tanto esperou aconteceu e chegou com a confirmação do Gabriel Bortoleto na Sauber em 2025. Vai ser a primeira vez, Michele, depois de 8 anos que a gente tem um piloto brasileiro começando a temporada como titular na Fórmula 1, né? O Pietro Fittipaldi fez algumas corridas, mas como reserva. O Gabriel já é bem conhecido nosso aqui, de quem assiste o Momento Velocidade na TV Gazeta. A gente acompanha a trajetória dele desde o kart e com diversas vitórias e títulos que ele conquistou nesse período. Como o da Fórmula 3 do ano passado, lembra? Eu estava na primeira vitória dele lá no Bahrein, a gente mostrou ele aqui. E na Fórmula 2, que ele é o atual líder, né? E o desempenho dele na Fórmula 2 foi decisivo para garantir essa vaga. Então, toda a sorte do mundo para o Bortoleto, legal ter o Brasil de volta. Importante avisar para as pessoas que é a última equipe do grid, né? A pior equipe, mas ele está certo, tem que entrar na Fórmula 1, né? Não pode perder essa oportunidade, então, muito legal. E a Fórmula 1 só volta nas pistas na semana que vem com o GP de Las Vegas. Mas aqui no Brasil tem muita velocidade em Minas Gerais. Começando com a Copa Truck, que tem como líder o Felipe Giafone, da equipe Volkswagen, que busca mais uma vitória para sair de Curvelo com uma boa vantagem para a final em dezembro. Fala, Rodrigo, prazer estar com vocês de novo por aqui. E é isso aí, esse fim de semana tem mais uma etapa da Copa Truck, dessa vez em Curvelo, Minas Gerais. Faltam 2 etapas só para o final. Continuo na liderança do campeonato. O objetivo é sair de Curvelo na liderança ainda. Vamos ver o que acontece por lá. Um abraço para vocês. Abração! Valeu, Felipe. Boa sorte lá. Ele que esteve aqui com os alunos. Foi um sucesso a palestra dele no curso de marketing esportivo aqui da Casper Libero. Que você é professor. Eu sou professor, você, o Garrafa também, todos nós, né? E a velocidade também toma conta, Michele, de Interlagos nessa semana. Inclusive, olha só, com uma corrida inédita amanhã, em plena quarta-feira, vai ter corrida em Interlagos, já que a Porsche Cup teve que ser adiada na preliminar da Fórmula 1. Lembra que choveu bastante, né? Então, por conta da chuva, ela foi adiada. E quem fará a jornada dupla, por conta disso, é o Wagner Pontes, que corre nessa categoria e também na HB20, que vai fazer corrida sábado e domingo lá em Minas Gerais. Então o Wagner conta pra gente como é que é encarar esse desafio, mesmo ele sendo um piloto que começou bastante tarde. Adoraria ter corrido de kart, sei lá, com 10 anos, 8 anos de idade, como a maioria dos meus amigos começaram. Mas na época, por condições financeiras, realmente, não pude. Comecei no kartismo ali com 22 anos de idade, aproximadamente. E vim fazer a estreia nos carros em 2019. 2 corridas isoladas e parei e voltei a correr o ano passado. E como você sabe, hoje a gente faz 2 categorias totalmente distintas, né? Eu guio Copa Shell HB20, é um carro tração dianteira, e o Porsche, muita potência, tração é traseira. Muito legal. 2 desafios bem diferentes, né, Michele? O HB20, né, tração dianteira, um carro levinho, e o Porsche, né, um carro tecnológico, com mais de 400 cavalos de potência. E por falar em HB20, o líder da categoria Pro também vai acelerar em 2 categorias nesse fim de semana. O pessoal está gostando da jornada dupla. O Alberto Catucci vai fazer a estreia dele na Truck com a equipe Tiger Team em Curvelo e também busca o tricampeonato com a HB20. Fala pessoal, esse final de semana vai ser de muita velocidade. Eu vou estar fazendo a minha estreia na Copa Truck pela equipe Tiger Team, junto com a Intercâmbio. E também estou muito animado pela disputa do meu tricampeonato na Copa HB20, representando a Shell Helix, Snapdragon e Evo Energia. Conto com a torcida de todos vocês, vamos para cima. Que legal! Boa, Catucci. Vai pra cima mesmo. E sabia, Michele, o Catucci também é o nosso chefe de equipe lá na equipe Car Racing de kart, né, lá na Copa São Paulo. E o nosso reality show, né, sobre o kart, eu competindo na Pro 500 com o Léo Reis, vai ser uma das atrações desse domingo no Momento Velocidade, que começa 8h25, um pouquinho antes de vocês no Mesa Redonda, Então Michele. esse domingo, 8h25, tem Rodrigo França aqui no Momento Velocidade na TV Gazeta, na sequência, Mesa Redonda. E quem estiver assistindo o reality show pensa que eu já corri com o Gabriel Bortoleto e chegou na Fórmula 1, então você imagina, né? Já pensou? Mas eu não chego na Fórmula 1, mas quem sabe... Que time ele torce? O Gabriel Bortoleto? Boa pergunta, mas eu acho que é Corinthians. Ah, é Corinthians!
gente, é só na Fórmula 1. Se não for agora, ele vai me dar bronca depois. Muito legal, Rô. Obrigadão. E depois a gente recupera, quando ele estrear o ano que vem, a gente recupera umas matérias que você fez, né, com ele aqui no Gazeta Esportiva. Combinado. Obrigada, Rô. Beijo pra você. Pessoal, faltam apenas 5 rodadas pro final do Campeonato Brasileiro. Jesus. 5 rodadas. 5 rodadas são 5 semanas? Não necessariamente. Mas são 5 semanas. Pensa. Não, nós teremos jogos no meio de semana, Michele. Não serão, não. Mas em 5 semanas acaba, não acaba? Menos. Não? Em menos, gente. Menos. É verdade, é menos de 5 semanas. O Palmeiras está 4 pontinhos atrás do líder Botafogo. Será que dá para alcançar? Será? Vamos ver rodada a rodada? Bora ver a rodada então. Ufa! Sequência de Palmeiras e Botafogo. Próxima rodada. F é fora, tá bom? Não é falso, é fora. O Palmeiras pega na próxima rodada o Bahia fora de casa. Dá pra ganhar? Dá pra ganhar, lógico que dá Não pra é ganhar. tarefa fácil, mas dá pra ganhar. Dá pra ganhar, 3 pontinhos. Bahia tá mal, tá em crise, Rogério pressionado, eu sei, é futebol, Ganhou 3, é vamos fazer causa, ganhar. aquela O história Botafogo toda. também dá pra ganhar do Cuiabá. Futebol, Calma, né, a gente vai ver depois Claro, os do claro. Botafogo, não vai? Sim. Então calma. Ah, tá do lado, Tá o do Botafogo lado. é fora também. Então, fora. os dois jogam fora. Não, mas eu acho que o Botafogo perde. A missão do Botafogo, em tese, É é mais perder. difícil. É. Eu É acho que mais difícil. são dois jogos que se equiparam em termos de dificuldade aí, tanto para Botafogo como para Palmeiras. Eu acho que eles terminam com a mesma diferença ainda de 4 pontos para o Botafogo, para mim. Não, acho Mas que- o Atlético bom, é um adversário bem mais difícil do que o Bahia, na minha visão. O Atlético está pensando na seguinte, o Libertadores. Palmeiras pega o Atlético Goianiense Botafogo fora, aí tem que ganhar, e o Botafogo pega Vitória. em casa o Vitória. Os, De do- novo. Pois Eu não. acho que o os Botafogo ganha. dois devem vencer. É, e o Palmeiras ganha. Adversário do Palmeiras de novo, na minha visão, menos complicado. O Vitória tá brigando. Eu achei. O Vitória tá brigando. Ô, O Silvestre, Atlético Goianiense. Perfeito. Não, você já tem caiu, razão, né? mas eu achei que o Vitória poderia fazer. O Vitória fez uma partida horrorosa contra o Corinthians. Nossa Senhora, gente do céu. Então acho que os dois vencem. E aí chega, depois desses 2 jogos, né, já chega o super jogo, que é Palmeiras e Botafogo. Vai chegar nesse jogo ainda indefinido o título. Sim. Pra A menos mim, que o Palmeiras perca os 2 e o Botafogo O que ganhe pode os 2. acontecer é o Botafogo chegar sem a diferença de 4 pontos. Aí o Palmeiras podendo ganhar para passar o Botafogo, né? É uma das possibilidades que é o que o palmeirense está imaginando. e É o sonhando. último jogo do Botafogo antes da final da Sim. Libertadores também. Então o Botafogo vai estar meio que E, aqui, e meio que lá, dependendo na da cabeça. combinação de resultados, o que aconteceu nos 2 jogos primeiros que a gente projetou aqui, o Botafogo pode, dependendo de combinação de resultados dos 2 primeiros jogos, o Botafogo pode bater campeão na casa do Palmeiras. Ou o Palmeiras pode assumir a ponta Na casa na do casa Palmeiras. dele. É um jogo, uma Tipo terça... assim, se o Botafogo ganhar os próximos 2 e o Palmeiras perder os próximos 2, se o Bota- Botafogo ganhar Botafogo- esse, Eu Botafogo só é quero campeão. lembrar, eu sei que não está espelhado aí, mas o Fortaleza está a 1 ponto do Palmeiras, hein? A gente está olhando o Fortaleza como, tá Corre ali, por fora, né? correndo Corre por por fora. fora, né, Silvio? Mas vamos ficar atentos, ó, eu vou dar muita risada se o Fortaleza for campeão brasileiro. Eu adoraria um time do Nordeste ganhando o campeonato. Pode seria ser, lindo. pode ser A também. torcida do Fortaleza não merece. desistiu, merece na matemática tá. Na matemática até o Flamengo, mas Ó, não. ó a continuidade ali, ó. Fora, o Palmeiras pega o Cruzeiro. Jogo mais difícil pro E o Botafogo pega o Inter. O Inter, que está numa Fora grande também. fase. Jogo Aí- complicado pro Botafogo. Ou o Botafogo resolve até o Palmeiras, se deixar para resolver depois, esquece, hein? Porque o Inter é um jogo complicadíssimo. Lá em Porto Alegre. Eu avalio a sequência de jogos do Botafogo. Aí depois Mais é o difícil, Palmeiras né? com o Fluminense em casa e E o o São Botafogo Paulo. com o São Paulo na casa do Botafogo. A sequência Eu do avalio a Palmeiras é sequência melhor. do Botafogo mais O difícil do que a do Botafogo, Palmeiras. Michele, o Botafogo deu uma vacilada contra o Cuiabá. Então, ali sim. Sem tamanho. O Botafogo, para mim, ele colocou o Palmeiras na briga novamente com esse empatezinho lá em casa contra o Cuiabá. foi. Ninguém imaginava, o resultado provar é possível, mas ninguém imaginava que o Botafogo em casa, no tapetinho, o Cuiabá virtual rebaixado, o Botafogo perdesse 2 pontos. São 2 pontos que pode fazer muita falta. Olha, ele vai pegar o Internacional, como disse o Silvestre. O Inter Fora, está lá, numa né? crescente. Na casa do Inter, o do Inter- Beira-Rio. Inter numa crescente. jogando muito. Nossa, o Botafogo que se cuide, hein? Então, assim, o Palmeiras tem muita chance. É a última rodada ali, Palmeiras encara o Fluminense em casa, que dá pra ganhar. E o Botafogo pega o pega São Paulo, em casa o São Paulo. brigando por vaga na Libertadores, o São jogo Paulo. difícil. São Paulo. né, Eu disse domingo no Mesa razoável. Redonda. Não passe com o troféu na frente de Abel
Ferreira. Que ele vai fazer assim, ó. Não passa, sabe? Vacilando assim, meu troféu. Pum, Agora, Abel pega. essa tropeçada Ele é do bom. Botafogo, Garrafa, a justiça seja feita. O Botafogo jogou pra caramba, velho. Só que a bola não Quantos entrou. pontos? E o Palmeiras jogou pra caramba e a bola teimou pra entrar e entrou uma vezinha, né? Futebol é resultado, bola na rede. Vocês estão falando aí... E a gente não cravou quem vai ser campeão, Quem vai ser falar? campeão? Peraí, daqui a pouquinho deixa eu dar um recado. Segura aí que eu quero saber dos meninos quem vai ser campeão. Vamos voltar pro Pacaembu? Novo contato com o José Paz? Essas mudanças no calendário, hein, Zé, do ano que vem, estão tirando o sono do São Paulo, estão tirando o sono da nossa equipe. Como é que é, Zé? Tirando o sono de todo mundo, Michele. Pois é, essas mudanças aí, né? Como que vai ficar esse Campeonato Paulista? Essa é a grande questão. Esse ano agora, o Paulista começou no dia 20 de janeiro, terminou no dia 7 de abril. Como eu disse na minha primeira entrada, tendência é que o Paulistão neste ano de 2025 que vai entrar agora, comece no dia 12 de janeiro e se encerre no dia 26 de março. O São Paulo tem uma pré-temporada toda agendada, já estruturada, com jogos vendidos, ingressos de partidas, aquele passaporte também FC para os torcedores que quiserem viajarem junto com o clube lá para a Flórida, nos Estados Unidos. São Paulo já divulgou que vai jogar um jogo contra o Cruzeiro no dia 15 de janeiro, depois terá um outro adversário também no dia 19 de janeiro. Então tudo isso, toda essa logística aí já está tirando o sono da rapaziada lá no São Paulo. Inclusive o presidente Júlio Casares recentemente deu uma declaração dizendo que está preocupado com a integridade dos jogadores nessa pré-temporada, que vai ser super, super curta, né? Porque se o campeonato deve começar no dia 12, em relação ao ano passado, é metade do tempo de pré-temporada. E o São Paulo tem que ir lá para Orlando, lá para Flórida, para Miami, no dia 8 de janeiro. Esse é o combinado. Então vai dar para fazer tudo isso aí, como a gente inclusive trouxe com exclusividade aqui no Gazeta Esportiva. O técnico Luiz Ubeldia foi perguntado exatamente sobre essa questão, pré-temporada, como é que está o cronograma, calendário para o ano que vem, depois da vitória para cima do Atlético Paranaense no último sábado lá no estádio do Morumbis. E foi isso aqui que ele respondeu. Dá uma olhada aí. Lo único que eu estoy haciendo es ver el calendario de pretemporada. Por supuesto que falamos sobre en algunas posiciones de ir viendo algunos jugadores, mas temas puntuales, nombre por nombre, no es el momento de falar nada. Yo estoy muy contento con todo, el otro día falé con todos. Después, por supuesto que se analizará caso por caso qué va a acontecer, ¿no? Que es algo a veces del entrenador, otras veces institucional. Pero yo siempre transmito a mis jugadores calma, no escuchemos todo. Hasta hace 3 partidos atrás yo estaba afuera, de golpe estoy adentro. Hay yoga a yoga. Tenemos que pensar en que Sao Paulo tiene que jugar Copa Libertadores el año que viene, que es lo más importante. Tá, então a palavra do Zubeldia aqui no Gazeta Esportiva e eu repito o que eu venho dizendo aí ao longo dos últimos dias, né? O São Paulo quer de qualquer jeito jogar essa pré-temporada lá na Flórida, mas do jeito que tá, não tem como, até porque o regulamento do próprio Campeonato Paulista, como eu disse aqui no Gazeta Esportiva, não permite que você escale mais do que 7 jogadores do elenco sub-20, né? Então São Paulo tem essa limitação, a não ser que algum acordo seja feito aí entre o Júlio Casares, entre o Reinaldo Carneiro Bastos, que é o presidente da Federação Paulista de Futebol. Mas tudo isso a gente vai descobrir hoje aqui no evento da Federação e eu vou trazer tudo para vocês amanhã no Gazeta Esportiva, tá bom, Michele? Beijo grande para você aí, debatam à vontade o tema. Valeu, José Paz. Muito obrigada, meu querido. O que vamos fazer o ano que vem? Osmar, eu espero que a Federação Paulista... Osmar, não gosta que fala Osmar. Pois não, Alexandre. Silva. Pois não, Alexandre. Parece que é dura, né? Que é bronca, né? Quando me chama de Alexandre, José, Leber, Silvestre, nossa, o que eu fiz, gente? A Federação Paulista, diante desse calendário da CBF e do aperto que vai ser o Paulistão, ela tem que dar uma flexibilizada no regulamento do Paulistão, porque os clubes grandes não vão conseguir iniciar o campeonato com a força máxima, vão ter que colocar jogadores da base, existe uma limitação aí, tem as excursões, então precisa-se olhar com carinho para essa questão do regulamento e permitir que os times nas primeiras rodadas, os grandes, possam jogar com equipes alternativas. Assim, foi tudo muito... Em cima da hora também. Em cima da hora, eu discordo completamente. A gente sempre fala de planejamento,
O calendário está para ser divulgado agora e uma semana antes começa a aparecer uma infinidade de alterações. Posso te atravessar só um pouquinho? Claro, à vontade. Sem ofender, sem Não. machucar. Só que, por exemplo, a FIFA divulgou que vai fazer o sorteio dia 5 de dezembro do Mundial de Clubes do ano que vem. A partir disso, você também monta o calendário das outras federações. Então, a própria FIFA Não, mas também, já tem o evento marcado. Divulgar, mas é um efeito divulgar é uma coisa. O evento divulgar já tá é uma marcado, coisa. não tá? Planejamento não se faz assim da noite para o dia. Mas, de qualquer forma, eles que se entendam. Eu lamento pelo nosso futebol. Repito, o futebol paulista, ele tem um campeonato que você pode não ser tão atrativo na sua fórmula, talvez tenhamos mudanças, como disse o José Paes, com essa história de você, às vezes a equipe está brigando por rebaixamento, está classificada, tem essas confusões aí, que já é o calendário que atrapalha. Agora eu não sei como é que vai ficar, mas o Campeonato Paulista é extremamente rentável e interessante para os clubes. E você não pode desprezar isso, porque os afiliados de São Paulo são afiliados da Confederação Brasileira de Futebol. Você tem que olhar para o afiliado, não para o interesse próprio da confederação. Não é? Então vamos ver o que vai acontecer. Eu lamento. E apesar desse Campeonato Paulista ser meio torto, com esse regulamento que você joga, você se classifica no grupo jogando contra os adversários do outro ou dos outros grupos para ter os clássicos. É estranho, torta a fórmula. Mas mesmo assim o campeonato tá legal nos últimos anos e o presidente Reinaldo Carneiro tá fazendo um ótimo trabalho de marketing também do Campeonato Paulista. Sim, né? tá sendo Mas legal. precisa adaptar ainda, porque 3 meses não dá, gente. É muita coisa. Parênteses, aqui, ó, Arthur Sérgio, que é um dos nossos seguidores, telespectadores, ele fez uma boa observação sobre o Paulista, né? Que a questão, mas aí você vai botar os times de base para jogar os grandes no começo. Sobre o óleo. E a Copinha, porque tem a Copinha São Paulo, né? Quer dizer, é o efeito dominó. Aí Copinha São Paulo joga com o Sub-17. Tem time grande que já faz isso na Copa São Paulo, né? Paciência. De volta ao Parque São Jorge com o Salazar, o Corinthians já está começando a pensar no elenco para o ano que vem, Salazar. Mas como é que é? O Ramon fica, não fica? Porque o técnico tem que participar disso tudo. Quem vai sair, quem vai ficar? A gente também tem novidade sobre a possível saída do Yuri Alberto para o exterior? Pois é, Michele, o Corinthians ainda tem muito a disputar nesse Campeonato Brasileiro, mas vamos ser sinceros, só faltam 5 rodadas para a temporada terminar. Então, sim, o Corinthians já está, assim, planejando 2025. Tudo depende, vai conseguir vaga na Libertadores, vai para a Sul-Americana, vai para a Copa do Brasil, não vai ter a receita. Claro, o Corinthians ainda espera tudo isso se confirmar para ter um norte ali, para ter um rumo para 2025. Isso não quer dizer que algumas situações já não estejam sendo conversadas, como por exemplo, o Corinthians quer contratar um zagueiro. Isso já está determinado dentro da diretoria que o Corinthians vai precisar contratar um zagueiro a mais, para não ficar nesse aperto que passou agora. Além disso, o Hugo, lateral esquerdo, tem contrato aí até 2026, mas deve ser emprestado. Essa é uma tendência. A comissão técnica pretende ter o Palácios recuperado de lesão e também o Matheus Bidu nessa posição. Yuri Alberto, o Corinthians vai tentar de tudo para segurar o Yuri Alberto, mas a informação que a gente trouxe na sexta e reafirma agora é que o Yuri Alberto deve sim deixar o Corinthians ao fim desta temporada. Essa é a tendência. O staff do Yuri Alberto já tem conversas com alguns clubes da Premier League. A tendência é que chegue uma proposta, que essa proposta seja alta. O Yuri Alberto tem só 23 anos de idade, está fazendo muito gol e ele deve sim sair do Corinthians ao fim dessa temporada. Por isso, no Corinthians, independentemente de quem vai ser o presidente ou o técnico, já está todo mundo sentado conversando sobre essa possibilidade. E se o Yuri for embora, o Corinthians vai atrás então de outro camisa 9. E a Esportes da Sorte, patrocinadora que ajudou o Corinthians a trazer o Memphis Depay, também está conversando com o clube para trazer um novo reforço midiático para 2025. O Roger Guedes é um nome que agrada bastante e o Corinthians tem boa relação com o Pitombeira, que é o empresário do Roger Guedes. Além do Roger Guedes, o Corinthians está monitorando o mercado, porque a ideia é definir esse alvo. Quem vai ser esse alvo? Porque o plano de trazer um outro reforço midiático para 2025, isso está praticamente sacramentado dentro do Corinthians. Então é isso, Mi. O Corinthians ainda está ali, esperando para ver como é que vai terminar o ano, mas já está pensando em 2025. E aí, Garrafa? Ah, meu Deus do céu, é que estamos quase que estourados, mas podia puxar nos arquivos. Outro dia teve um Resta 1, lembra? Lembro. Yuri Alberto, saiu com o Yuri Alberto, riscando o Yuri Alberto, do primeiro foi até o último.
Eu falei, gente, dê um time bom pro Yuri Alberto, terminando como um dos principais artilheiros do futebol brasileiro. Premier League. Durma num barulho desse. O senhor, não, porque o Yuri Alberto... Não muda uma vírgula. Tá bom. O Yuri Alberto, daquela relação toda lá, pra mim, ele era um dos piores. Na minha opinião, na minha visão. Agora, realmente, o Yuri Alberto está jogando muito bem as últimas partidas. Aliás, aquele resta um foi antes dele dar essa decolada. Agora, eu tenho as minhas preferências como jogador. Você dorme abraçado com o pessoal do Palmeiras eu posso também. ter as minhas preferências como jogador. E o cara que deve vir, ou que pode vir, caso o Yuri vá embora, é 200 vezes melhor que ele. Bom, só vou dizer o seguinte, que o Yuri Alberto... falou ainda. Bom, você falou agora. Não, mas não falou ainda, né? Peraí. Mas já falaram quem é o cara que pode vir? Não, contratação midiática. Só quero dizer o seguinte, que não tem como não gostar ou não aplaudir o que o Yuri Alberto está fazendo na temporada. Mas são coisas diferentes. Né? Não tem Você como. me citou. Você me citou. Não, vocês colocaram uma lista de jogadores, quem se risca, quem se risca. E pra mim ele era um dos primeiros ali a ser Mas riscados. eu não tinha dúvida lá atrás, ele é um dos melhores, está terminando a temporada assim e tem sido extremamente útil para tirar o Corinthians. Tá jogando pra caramba e melhorou com a chegada do Memphis Depay. É isso. Porque qualidade nunca faltou. 22 anos. O Yuri Alberto, ó. O Salazar merece tem aplausos. mais uma informação importante. Ok, Fala, por favor. Salazar, o que é? Olha só, uma informação importante que tem tudo a ver com o Corinthians é o seguinte, Michele, a CBF está aí fazendo esse novo calendário para 2025 e ela enviou um ofício à Conmebol sugerindo, fazendo ali uma proposta para a Conmebol, para ela não dar para a CBF, para o Campeonato Brasileiro, as tais 2 vagas na pré-Libertadores. Hoje como é que funciona? 4 vagas diretas, ali o G4, e mais 2 vagas para pré-Libertadores. Faltando 5 rodadas para acabar o Brasileirão, a CBF está pensando em mudar isso. E fazer o quê? Olha, Conmebol, você me dá uma vaga a mais direta, então não seria G4, seria G5, e não me dá nenhuma para pré-Libertadores. Essa é a proposta da CBF, porque ela diz que os times que irão para a pré-Libertadores não terão data, calendário para jogar esses jogos, os playoffs, antes da fase de grupos, porque tem os estaduais. Enfim, a informação, inclusive, do Martim Fernandes, lá do GE, é de que a Conmebol ignorou e não vai mudar absolutamente nada. E os clubes querem que não mude nada mesmo. Você imagina um Corinthians ali podendo pegar um G8 e ir para a pré-Libertadores. Aí vai lá a CBF, troca essa ideia com a Conmebol corta essa vaga, o Corinthians termina em 8º e não vai para a Libertadores e não vai para a Copa do Brasil, porque mudaram tudo isso, faltando 5, 4, 3 rodadas. Já pensou? Tem muito clube, assim como o Corinthians ali, Cruzeiro, Bahia, Vasco, de cabelo em pé com esse ofício enviado pela CBF para a Conmebol, Michele. Ridículo querer mudar a regra do jogo no meio do jogo. Não é nem no meio, é na reta final. Essa é a Confederação Brasileira de Futebol. Mas isso é fato? Se isso for fato, é verdade. É uma tentativa de virada de mesa. Silvestre, é a mesma coisa que uma virada de mesa. Informação, a CBF já havia feito essa manifestação no mês de setembro e não houve nem resposta por parte da Conmebol. E, novamente, o assunto veio à tona no dia de hoje. E não faz o menor sentido, porque as equipes estão brigando por algo que a CBF quer tirar do mapa de uma hora para outra. O ano que vem, eu aplaudiria, porque eu acho que há vagas em excesso para Libertadores, pré-Libertadores e Sul-Americana. Daqui a pouco você não cai para a Série B, você garante uma vaga para alguma coisa. Tudo bem, mas não pode mudar a regra do jogo no meio do jogo. Não, tem que ser para a próxima Você não cai para a Série B e garante uma vaga para alguma coisa? Isso aí é uma indireta para o Corinthians? Não. Não mesmo. Não, mas isso aí é agora que o Corinthians está nessa situação e já melhorou, e eu sempre falei isso, porque daqui a pouco o décimo quê? Se o Corinthians pegar uma vaga para pré-Libertadores é pro merecimento, não é? Ninguém fez favor pro Corinthians. Mas eu acho que o campeonato, ele fica, sabe, ele vai... A vaga tem que ser um prêmio, cara. Não dá para você quase cair... Eu não tô falando do Corinthians, eu acho que a carapuça serviu aí, não sei. Não, porque a situação que o senhor deu como exemplo é a situação do Mas Corinthians. eu tô falando da situação do regulamento, não é por causa do Corinthians. Ele tá pegando por mérito se é a regra do jogo. Coincidentemente, vocês estão mordidinhos porque eu falei do Corinthians, porque o Corinthians está nessa situação. Não faz o mínimo pra mim, sentido isso vale para qualquer ano. Acho um absurdo faz. o time não cair e subir uma posição e já pegar vaga para alguma coisa. Não, vaga é só para os melhores. O absurdo é você mudar regulamento, rasgar pior regulamento. ainda, Né? pior o que está no regulamento não é absurdo. Pior ainda. Você pode questionar, tal, mas...
Imagina, nunca vi isso, mudar a lei. A lei, ela até no direito, Até porque a lei vale. futebol, gente, futebol tem que ser tratado como negócio. Como negócio. É um negócio, é importante que o clube venha estar, porque todo mundo não falou, o Corinthians não vai disputar nenhuma Copa, tá fora da Copa do Brasil, isso é perder dinheiro. Aí o Corinthians, dentro de campo, por merecimento, por exemplo, nesse ano, tá atingindo essa situação e vão querer tirar essa possibilidade. Pessoal, muito obrigada Vai dar tudo certo pela com o sua Corinthians. companhia. A Gazeta Esportiva está chegando ao final. Valeu, Silvestre, valeu, Garrafa. Tchau. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Tchau.